Você já parou para pensar que tudo o que você conhece, seu corpo, suas memórias, sua casa, a tela onde está lendo isso, veio de uma explosão no vazio há quase 14 bilhões de anos? Pois é. A maioria das pessoas vive sem nunca se dar conta de que é feita de poeira estelar. Mas, e se eu te dissesse que entender essa jornada não é só curiosidade, é poder? Saber de onde viemos muda a forma como enxergamos quem somos e para onde estamos indo. E olha, o que você vai descobrir aqui é diferente de tudo o que te contaram na escola. Vamos além da ciência crua. Você vai entender por que o universo parece tão indiferente, mas ao mesmo tempo, tão conectado a você. Vai descobrir fatos fascinantes sobre o universo, verdades escondidas nas entrelinhas do tempo e curiosidades sobre o espaço que explicam, inclusive, seus próprios ciclos de vida. Acredite, tem mais filosofia na origem das estrelas do que em muitos livros de autoajuda. Prepare-se para uma jornada que vai do caos primordial até o silêncio cósmico do fim. Não espere só respostas, espere provocações, porque aqui, em vez de apenas contar a história da Terra, vamos decifrar os códigos que ela deixou pelo caminho. E quem sabe, no meio dessas crônicas, você não descobre que o fim pode ser só um novo começo? Ninguém acorda um belo dia entendendo tudo sobre o universo, mas há algo que todos deveriam saber. Tudo começou com um estrondo, literalmente. O Big Bang não foi uma explosão no espaço, mas sim a expansão do próprio espaço. Como se o tecido do universo tivesse inflado de repente, saindo de um ponto minúsculo e denso, menor do que a cabeça de um alfinete. Imagine só. Em menos tempo do que um piscar de olhos, surgiu a base de tudo o que existe, desde as galáxias mais distantes até as menores partículas do seu corpo. É curioso pensar que aquele momento foi o gatilho para todos os fatos sobre o universo que viriam depois. À medida que o espaço se expandia, partículas começaram a dançar pelo vazio recém-nascido. Foram se encontrando, se unindo, formando prótons, nêutrons e elétrons, como se o universo estivesse montando seu próprio kit de Lego cósmico. Daí, surgiu a chamada nucleossíntese primordial. Nesse processo, átomos leves como o hidrogênio e o hélio se formaram, compondo os primeiros tijolos do cosmos. Para você ter uma ideia do quanto isso importa, mais de 90% do universo observável ainda é feito desses elementos. E o mais fascinante, tudo isso é rastreável. Cientistas usam radiação cósmica de fundo, uma espécie de eco do Big Bang, para estudar essas curiosidades sobre o espaço até hoje. Talvez você esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Ora, tudo. Cada célula do seu corpo carrega átomos forjados a partir desse evento primordial. Seu sangue, seus ossos, seu cérebro, tudo começou ali, naquela expansão. É uma verdade sobre o universo que muda a forma como enxergamos a vida. Viemos todos do mesmo ponto. E se esse ponto foi capaz de gerar estrelas, galáxias, curiosidades fascinantes sobre o espaço e até mesmo o sistema solar, imagine só o que ainda está por vir. Depois daquele início explosivo, o universo não perdeu tempo. Com a expansão desacelerando um pouco, a gravidade entrou em cena como quem chega para organizar a bagunça. Essas forças invisíveis começaram a puxar o hidrogênio e o hélio, os elementos mais leves e abundantes, formando nuvens imensas de gás. E é aí que começa uma das maiores curiosidades sobre o universo. Quando essas nuvens colapsam sob sua própria gravidade, elas ascendem, literalmente. Estrelas nascem, iniciando uma reação nuclear que dura bilhões de anos, como o Sol que aquece a sua pele todos os dias. Essas estrelas, ainda em sua infância, se agrupavam,
Algumas se uniram em sistemas, outras deram origem a galáxias inteiras. E não pense que é pouca coisa, só na Via Láctea, a nossa casa cósmica, existem mais de 200 bilhões de estrelas. Agora reflita comigo. Cada estrela tem o potencial de abrigar planetas ao seu redor. Multiplica isso por centenas de bilhões de galáxias e pronto. Você entra num mar de possibilidades e de fatos fascinantes sobre o universo. Alguns cientistas acreditam que planetas com vida, como a Terra, podem ser bem mais comuns do que imaginamos. Mas não foram apenas as estrelas que brilharam nesse espetáculo. Quando as maiores delas morriam, explodiam em supernovas tão intensas que iluminavam galáxias inteiras. Esses eventos violentos espalhavam elementos pesados como ferro, carbono, ouro, tudo o que hoje compõe o nosso mundo. Sim, até o ferro do seu sangue, ou o ouro de um anel, foram forjados no coração de uma estrela que já morreu há bilhões de anos. Essas são as curiosidades sobre o universo e o sistema solar que não aparecem nos livros escolares, mas que transformam qualquer conversa de bar em uma aula sobre quem somos e de onde viemos. Imagine um cenário caótico, cheio de colisões cósmicas, poeira flutuando no vácuo e rochas incandescentes se juntando em um balé de destruição e criação. Foi nesse clima de extremos que a Terra começou a ganhar forma, cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. Poeira e gás, sob o comando da gravidade, se fundiram até formar um planeta jovem, quente e em constante transformação. E no meio desse processo, surge uma das maiores curiosidades fascinantes sobre o espaço. A formação da nossa Lua não foi nada pacífica. Um planeta do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a jovem Terra. Foi uma pancada de respeito. Destroços voaram por todos os lados, mas parte deles ficou em órbita, se juntando lentamente até formar o nosso satélite natural. E olha que interessante, essa colisão também inclinou o eixo da Terra. Graças a isso, temos estações do ano, ciclos climáticos e até aquele friozinho gostoso no inverno que nos faz puxar o cobertor. É fascinante pensar que eventos tão violentos lá no início deram origem a tantos fatos sobre o universo que hoje se conectam diretamente com o nosso cotidiano. A Terra recém-nascida ainda era um lugar inóspito, coberta por lava, com vulcões explodindo como pipocas em micro-ondas. Mas esse caos tinha um propósito. As erupções liberavam gases como vapor d'água, dióxido de carbono e metano, ingredientes que, com o tempo, formaram uma atmosfera primitiva. A chuva caiu por milhões de anos, resfriando a superfície e criando os primeiros oceanos. E aqui mora uma das curiosidades sobre o universo que mais intriga os cientistas. Parte dessa água pode ter vindo de cometas que colidiram com a Terra, como quem entrega um presente cósmico com um laço de gelo. Esses oceanos não eram apenas bonitos de se ver, se é que alguém viu. Eles agiram como reguladores naturais da temperatura, absorvendo calor durante o dia e liberando à noite. Mais que isso, foram o palco ideal para reações químicas complexas, aquelas que deram origem às primeiras moléculas da vida. É como se a Terra tivesse construído seu próprio laboratório submarino, onde a mágica da vida começou a ser ensaiada. São esses fatos fascinantes sobre o universo que mostram como até a água da sua garrafinha pode ter uma origem muito mais épica do que você imaginava. Se você imaginava que a vida começou com dinossauros gigantes ou florestas exuberantes, pode tirar o cavalinho da chuva. A história da vida no planeta começa de forma muito mais modesta e igualmente fascinante. Os primeiros seres vivos eram organismos microscópicos,
chamados procariontes. Entre eles, destacam-se as cianobactérias, que já praticavam fotossíntese quando a Terra ainda era um verdadeiro caldeirão. Essas pequeninas criaturas mudaram o jogo, literalmente oxigenando o planeta. É aí que entram algumas das curiosidades sobre o universo mais surpreendentes. Sem elas, nem respirar seria possível. Durante bilhões de anos, esses micro-organismos dominaram o mundo. Eles viviam em oceanos rasos e formavam estruturas chamadas estromatólitos, que, aliás, ainda podem ser vistas hoje em lugares como Shark Bay, na Austrália. E olha que interessante, foram as cianobactérias que deram origem ao chamado Grande Evento de Oxigenação. Elas liberavam oxigênio como subproduto, e esse gás começou a se acumular na atmosfera. Isso causou uma verdadeira revolução planetária, levando à extinção de várias formas de vida anaeróbias, que não suportavam o oxigênio. Sim, até os primeiros apocalipses fazem parte das verdades sobre o universo e o sistema solar. O mais curioso, mesmo sendo simples, esses organismos deixaram um legado que atravessa eras. Eles provaram que pequenas ações, repetidas ao longo do tempo, podem transformar um planeta inteiro. E isso vale tanto para o universo quanto para a nossa vida pessoal. Às vezes, mudar o mundo começa com algo microscópico. Então, da próxima vez que você pensar que não pode fazer diferença, lembra dessas criaturas invisíveis que pavimentaram o caminho para tudo o que viria depois. E falando em transformação, espera até ver o que aconteceu quando a complexidade celular entrou em cena. O salto de organismos simples para seres mais complexos não foi um truque de mágica, mas quase parece. Tudo começou com a endossimbiose, um nome complicado para um processo genial. Uma célula engoliu outra, e ao invés de digeri-la, resolveu fazer uma parceria. Essa relação simbiótica deu origem às células eucarióticas, aquelas com núcleo definido e organelas especializadas, como as nossas. Esse momento é uma virada de chave na história dos fatos fascinantes sobre o universo. A partir daí, a vida ganhou um novo nível de sofisticação. Com o tempo, essas células começaram a trabalhar em equipe, formando organismos multicelulares. O universo biológico estava aprendendo a jogar em grupo. E aí veio a explosão cambriana, há cerca de 540 milhões de anos. Foi como se alguém tivesse acendido todas as luzes do palco da vida. Surgiram criaturas com esqueletos, olhos, mandíbulas e formas variadas. É nesse período que quase todos os grandes grupos animais apareceram. Uma verdadeira fábrica de curiosidades sobre o espaço da vida na Terra, moldando estruturas que ainda vemos hoje, como moluscos, artrópodes e cordados. A parte mais interessante, muitas dessas formas de vida ainda existem, evoluídas, adaptadas, mas com traços dessa origem. A complexidade não surgiu de uma vez, mas em etapas, como quem constrói um quebra-cabeça gigante, peça por peça. E isso nos ensina muito sobre paciência, persistência e adaptação. Tudo o que você vê hoje, de um golfinho a uma samambaia, carrega em si a história de bilhões de anos. Curiosidades sobre o universo e o sistema solar estão por toda parte, até mesmo nos seus próprios genes. Sair da água foi, para a vida, o equivalente a mudar de planeta. A terra firme era um ambiente hostil, sem água abundante, com radiação solar direta e gravidade diferente. Mas a evolução não se intimidou. As primeiras a encarar esse desafio foram as plantas, seguidas por artrópodes, insetos, aracnídeos, centopeias. Com estruturas resistentes, raízes e cutículas protetoras, elas se espalharam como pioneiras. É fascinante pensar que, nesse movimento,
surgiram novas curiosidades sobre o universo biológico da Terra, como o ciclo do carbono e o controle do clima. Esses primeiros moradores terrestres mudaram completamente o jogo. As plantas começaram a produzir oxigênio em larga escala e criaram microambientes, sombra, umidade, solo fértil. Já os artrópodes foram os engenheiros das primeiras cadeias alimentares terrestres. Um exemplo legal: as libélulas gigantes da era paleozoica chegavam a ter mais de 70 centímetros de envergadura. Parece coisa de outro planeta, mas é uma das muitas curiosidades fascinantes sobre o espaço que ocupamos hoje, moldado por formas de vida corajosas o suficiente para dar o primeiro passo fora d'água. Esse movimento abriu caminho para uma revolução evolutiva. Dos peixes vieram os tetrápodes, animais de 4 patas, que começaram a se adaptar à vida em terra. Com o tempo, eles evoluíram para répteis, aves e mamíferos, incluindo, eventualmente, a gente. E aqui, a lição é clara. Não existe progresso sem ousadia. As grandes transformações do planeta e do universo são feitas por aqueles que topam sair do ambiente seguro. E é nesse espírito que entra em cena um grupo que, por muito tempo, reinou absoluto sobre o planeta. Quando falamos em dinossauros, a maioria pensa logo em filmes e brinquedos, mas esses gigantes dominaram a Terra por mais de 160 milhões de anos. Muito mais tempo do que os humanos existem. Do tamanho de galinhas até monstros com 40 metros, eles ocuparam todos os cantos do planeta. Naquela época, a Terra era um verdadeiro parque jurássico natural, com ecossistemas vibrantes e um equilíbrio que impressionaria qualquer estudioso das curiosidades sobre o universo e o sistema solar. E diferente do que se pensa, nem todos eram brutamontes. Alguns eram ágeis, inteligentes e até sociais. Mas esse império chegou a um fim abrupto. Um asteroide com mais de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra há cerca de 65 milhões de anos, perto do que hoje é o México. A explosão foi tão intensa que criou tsunamis, incêndios globais e uma nuvem de poeira que bloqueou a luz solar por meses. O clima colapsou, as plantas morreram, e com elas, grande parte da cadeia alimentar. E assim, os reis da Terra foram derrubados por um visitante cósmico. Mais uma das verdades sobre o universo que nos mostra como, num piscar de olhos, tudo pode mudar. Curiosamente, esse evento catastrófico abriu espaço para uma nova era. Sem os dinossauros, outros grupos de animais, antes pequenos e discretos, encontraram chance de crescer, se adaptar e prosperar. A queda dos gigantes foi, paradoxalmente, o começo de algo ainda mais transformador. Os mamíferos, antes escondidos nas sombras, começaram a tomar conta da história, e com eles, novas curiosidades sobre o universo da vida floresceram. Afinal, o vácuo deixado pelos grandes é sempre ocupado por quem está pronto para evoluir. Com os dinossauros fora de cena, o palco estava livre, e os mamíferos, que até então viviam às escondidas, começaram a brilhar. Pequenos, peludos e espertos, eles se adaptaram a praticamente todos os ambientes. Alguns desenvolveram bolsas para carregar seus filhotes, outros aperfeiçoaram sentidos como o olfato e a audição. Nesse novo capítulo das curiosidades sobre o universo da vida na Terra, os mamíferos passaram de figurantes a protagonistas em tempo recorde. E se você tem um cachorro em casa, saiba, ele carrega uma herança evolutiva diretamente ligada a esse período de expansão. Dentre esses mamíferos, um grupo em especial começou a chamar a atenção: os primatas. Vivendo nas árvores, eles desenvolveram mãos habilidosas, visão apurada e cérebros maiores.
Essas habilidades foram perfeitas para explorar ambientes complexos e imprevisíveis, como florestas tropicais. E aí a coisa ficou interessante. Com polegares opositores, os primatas podiam agarrar, manipular e aprender. Esse processo de adaptação gerou uma avalanche de possibilidades. Curiosidades sobre o universo da cognição e do comportamento começaram a surgir com força total, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Entre esses primatas, um ramo peculiar começou a se destacar, o que levaria, milhões de anos depois, aos seres humanos. Mas até chegar aí, muita coisa ainda tinha que acontecer. A evolução, afinal, não corre, ela caminha, tropeça, repensa. E enquanto isso, ferramentas rudimentares começaram a surgir, o fogo foi domesticado e a linguagem? Bom, essa veio logo. Mas a jornada para se tornar humano ainda estava longe do fim, porque as próximas páginas da história revelam as curiosidades mais profundas sobre o universo interno da nossa espécie. A partir do momento em que um ancestral nosso olhou para uma pedra e pensou, isso pode virar ferramenta, o jogo mudou. Hominídeos como o Australopithecus já caminhavam eretos, o que liberou as mãos para explorar, criar e, principalmente, construir. Com o tempo surgiram o Homo habilis, Homo erectus e, por fim, o Homo sapiens, nós. O uso do fogo foi um divisor de águas. Ele não só protegia e aquecia, como também cozinhava alimentos, ampliando a absorção de nutrientes. Um avanço simples, mas que colocou nossa espécie na trilha da inovação. Uma entre tantas curiosidades fascinantes sobre o espaço humano. Com o cérebro crescendo e as mãos cada vez mais hábeis, vieram as ferramentas de pedra, os primeiros abrigos e a linguagem rudimentar. A comunicação passou a conectar não só palavras, mas ideias, sonhos e medos. Foi nessa fase que começamos a deixar marcas, pinturas em cavernas, sepultamentos rituais, primeiros sinais de espiritualidade. A arte nasceu antes da escrita, e talvez por isso ainda nos emocione tanto. Esses pequenos gestos iniciais guardam verdades sobre o universo interno que ainda nos escapam, mesmo em tempos tão avançados quanto os nossos. A migração também foi essencial. Saindo da África, os humanos se espalharam por todos os continentes, enfrentando climas extremos, predadores e o desconhecido. Cada nova região exigia uma nova adaptação, e com isso, diversas culturas começaram a surgir. A inovação deixou de ser um luxo e virou ferramenta de sobrevivência. Até hoje é assim, não é? A diferença é que, naquela época, inovar significava viver. E com o tempo, viver passou a significar muito mais do que sobreviver. Porque logo viria um momento que mudaria tudo: a domesticação da terra e o nascimento das civilizações. Por milhares de anos, o ser humano viveu como nômade, caçando, coletando, seguindo os ritmos da natureza. Mas, há cerca de 10.000 anos, algo inédito aconteceu. Começamos a plantar. A agricultura surgiu em diferentes regiões do mundo quase ao mesmo tempo. Uma coincidência que até hoje instiga quem ama curiosidade sobre o universo humano. Com a possibilidade de produzir o próprio alimento, as pessoas passaram a se fixar em vilarejos. De repente, o tempo começou a ser contado, a terra ganhou valor, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Essas comunidades agrícolas evoluíram rapidamente. Vieram as cidades, as primeiras estruturas políticas, os sistemas de trocas. Com mais comida, veio mais gente. Com mais gente, vieram as especializações, ferreiros, curandeiros, artesãos. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras civilizações da Mesopotâmia, Egito, Índia, China e América Central. E olha que interessante, todas elas observavam o céu. A agricultura dependia dos ciclos lunares, das estações e da posição das estrelas, e assim,
nasceram as primeiras curiosidades sobre o universo e o sistema solar associadas à vida cotidiana. Quando as primeiras grandes civilizações se consolidaram, a vontade de expandir foi quase automática. Egípcios, gregos, romanos, maias, chineses, todos deixaram marcas profundas na história. Esses impérios construíram monumentos, criaram leis, escreveram mitologias e dominaram vastas áreas, mas também guerrearam, exploraram e escravizaram. A expansão territorial quase sempre vinha acompanhada de dominação. E aqui surgem mais algumas verdades sobre o universo humano. Somos capazes de criar maravilhas, mas também de provocar grandes destruições. Com o tempo, os mares viraram estradas e as nações europeias partiram rumo ao desconhecido. A chamada Era das Explorações levou portugueses, espanhóis, ingleses e franceses a descobrir o que já existia. Mas, sob outra perspectiva, povos inteiros foram subjugados, culturas apagadas, ecossistemas devastados. Em contrapartida, o mundo ficou menor, globalizado, interconectado. Plantas, animais, metais e ideias passaram a circular como nunca antes. Um exemplo curioso: o milho, originado nas Américas, hoje alimenta bilhões de pessoas. Pequenos grãos com grandes curiosidades sobre o universo das trocas humanas. E aí veio a Revolução Industrial. As máquinas substituíram mãos, o vapor acelerou tudo. Cidades cresceram, fábricas surgiram, a produção em massa virou regra. Mas esse salto trouxe consequências: poluição, desigualdade, alienação. O progresso virou um trem desgovernado, e nós, os passageiros. Ainda assim, nesse caos moderno, plantamos as sementes da era digital. Curiosidades sobre o espaço começaram a se multiplicar, porque enquanto a Terra parecia encolher, o universo se tornava cada vez mais intrigante. E era só uma questão de tempo até a humanidade levantar os olhos e pensar: e se a próxima fronteira for lá em cima? Se tem uma coisa que ninguém previu lá nos tempos das cavernas, foi que um dia a gente estaria com os olhos grudados numa telinha trocando mensagens com inteligências artificiais. A era digital chegou de mansinho, com computadores do tamanho de salas e em poucas décadas virou protagonista. Internet, smartphones, algoritmos, tudo interligado. Hoje, vivemos imersos em dados. E isso não é apenas sobre tecnologia, é sobre como nos relacionamos com o mundo e com o que chamamos de realidade. Até as curiosidades sobre o universo estão a um clique de distância em vídeos curtos ou documentários de streaming. A inteligência artificial, então, veio como um salto quântico. Máquinas que aprendem, que analisam padrões, que criam textos, músicas, imagens. Ferramentas como assistentes virtuais e chatbots já fazem parte do nosso dia a dia e nem percebemos. Mas junto com a inovação, surgem dilemas profundos. E o emprego? E a privacidade? E se um dia essas máquinas pensarem por si mesmas? São essas as verdades sobre o universo moderno que ainda estamos tentando entender. O que era ficção virou rotina e o ritmo não para. Como dizem por aí, quem piscar, perde. O mais curioso? Mesmo com tanta tecnologia, ainda buscamos as mesmas coisas de sempre: conexão, sentido, segurança. A diferença é que agora buscamos tudo isso por meio de códigos e sinais digitais. E enquanto alguns usam a IA para facilitar a vida, outros a usam para manipular, espalhar desinformação e vigiar. Tudo depende da intenção de quem programa e de quem consome. Mas, com toda essa inteligência, a pergunta inevitável volta a surgir: se estamos tão avançados,
Por que ainda olhamos para as estrelas com a mesma curiosidade ancestral? Quando o ser humano olhou para o céu e disse, "Eu quero ir até lá", parecia loucura. Mas em 1969, Neil Armstrong pisou na Lua, e a história deu uma guinada. Desde então, nossa relação com o espaço deixou de ser só contemplativa e virou exploratória. Missões espaciais, telescópios orbitais, robôs em Marte, estamos abrindo os caminhos cósmicos. As curiosidades sobre o universo e o sistema solar deixaram de ser apenas teóricas. Agora são experiências reais, com dados, imagens e até rochas lunares nas mãos dos cientistas. Hoje, falamos em bases permanentes na Lua, colônias em Marte, mineração de asteroides. Empresas privadas como SpaceX e Blue Origin estão acelerando esse processo, tornando o espaço uma nova fronteira econômica e geopolítica. Mas, ao mesmo tempo, enfrentamos ameaças cada vez mais sérias e a descontrolada, pandemias globais, mudanças climáticas, guerra nuclear. São perigos que nos lembram de algo essencial antes de conquistar outros planetas. Precisamos aprender a cuidar do nosso. E ainda assim, é impossível não se encantar com os fatos fascinantes sobre o universo que surgem a cada nova descoberta. O curioso é que, quanto mais nos aproximamos do cosmos, mais nos deparamos com a nossa pequenez. Somos um pontinho azul, frágil, girando num vazio imenso e misterioso. E ainda assim, construímos foguetes, sondas, estações espaciais. É como se o próprio universo quisesse se entender através de nós. A busca por respostas continua, porque sabemos que um dia, o futuro distante virá. E com ele, uma transformação que nenhum foguete poderá evitar. Pode parecer que temos todo o tempo do mundo, mas o relógio cósmico não para. Daqui a cerca de 5 bilhões de anos, o Sol vai esgotar seu combustível. Ele vai crescer, se transformar numa gigante vermelha e possivelmente engolir a Terra, ou, no mínimo, carbonizá-la, até virar uma rocha estéril e incandescente. Parece roteiro de ficção científica, mas é pura astrofísica. E é nessas horas que a gente percebe como as curiosidades sobre o universo e o sistema solar são, na verdade, lembretes humildes da nossa impermanência. Mesmo que a Terra escape desse abraço fatal, não haverá para onde correr. Sem o calor do Sol, o planeta se tornaria uma bola de gelo vagando pelo espaço. Já imaginou isso? A Terra, silenciosa e vazia, congelada no tempo, orbitando os restos mortais da estrela que um dia sustentou toda a vida. É o tipo de fato fascinante sobre o universo que dá um frio na espinha, mas também convida à reflexão. Afinal, se o fim é inevitável, o que faremos com o agora? A boa notícia é que esse futuro ainda está bem longe. E enquanto ele não chega, temos a chance de explorar, aprender, evoluir, de entender melhor essas curiosidades sobre o espaço e sobre nós mesmos, de criar, proteger, se conectar. Porque no fim das contas, mesmo que o universo siga seu curso indiferente, nós ainda temos tempo. Tempo para fazer valer a pena. E se tudo tem um fim, que ao menos sejamos inesquecíveis enquanto durar. Agora que você percorreu essa jornada inteira, me diz, como é possível continuar olhando para o céu e ver só um monte de estrelas? Depois de tudo o que descobriu, das partículas que deram origem à matéria até os possíveis destinos finais da Terra, será que ainda dá para viver no piloto automático? A história do nosso planeta é um lembrete gritante de que o tempo passa, as mudanças vêm e quem não se adapta fica para trás. A questão é, o que você vai fazer com esse conhecimento?
Você vai guardar tudo isso como uma curiosidade legal para contar para os amigos? Ou vai deixar que essas verdades sobre o universo transformem sua forma de pensar, agir, escolher? O futuro ainda não está escrito, e se tem algo que essa história mostra, é que até o caos pode gerar vida, se houver consciência. Então, que tipo de legado você quer deixar? Que impacto vai causar no pequeno pedaço de tempo que lhe foi dado nesse planeta? Se isso mexeu com você, então se inscreve no canal e ativa as notificações. Aqui, a gente não traz só curiosidades sobre o universo e o sistema solar. A gente conecta você com o seu próprio universo interior. E acredite, tem muita coisa incrível vindo por aí. Porque entender o cosmos é só o começo. O verdadeiro mergulho começa dentro de você.